Eu tenho que aparecer também. Bora, né, galera? Ai, Vamos da fé. Vamos nessa. Vamos nessa, né, galera? Eu acho que eu vou mais cuidado. galera. Vamos tá, Tá lembrando disso aí na casa só? Então, gente, boa tarde. Boa Ah, nós fizemos então esse momento para relembrar de uma longa trajetória de 4 anos e meio, quase 5 anos, na mesma universidade, que é a Universidade Federal do Ceará. Todos nós estamos em um complô e a Ariane é da UES, Universidade Estadual do Ceará. Então todo mundo aqui conhece as universidades públicas de Fortaleza, do Ceará, pelo menos as principais, né? E a gente pode falar um pouco sobre a nossa experiência, né? Cursando cursos muito diferentes na graduação. Engraçado que todos estão relacionados à educação, mas que abordam esse tema de maneira muito diferente. E isso é muito especial. E esse vídeo é uma homenagem, é uma contação de histórias, é um compartilhar de vivências, de experiências estudantis, universitárias, profissionais e tudo o que mais tiver por aí nesse meio. E por que nós estamos fazendo o vídeo, né? Qual é o motivo? O motivo do vídeo é deixar registrar todas essas histórias, é poder voltar, relembrar, compartilhar, porque, gente, não se forma, uma pessoa não se forma muitas vezes na vida, uma pessoa não faz a mesma idade na vida, uma pessoa não tem os mesmos amigos na vida, então isso é importante deixar registrado, vou deixar marcado. Pois é, por isso que nós estamos fazendo esse vídeo nessa data querida. Felicidade. Porque... Porque sábado agora, dia 25 de julho de 2026, alguém estará se formando, né, se graduando, quer dizer, Tirando as fotos, né, tirando as fotos da Palma, Inclusive, todos são convidados, a gente vai aparecer pra tirar foto com a Priscila. Né? Sim. Todos os mendigos, a Praça do Ferreira, Sim. todos vocês. Todos. E é por isso que nós vamos fazer algumas perguntas, né, pra deixar registrado, não é pros fãs, né, não é pra... Tem, né, velho? Tem. Finalmente vi nada. Isso não vai ser cortado. Pois é, né? Mas vamos aí começar. Vamos começar. Acho que a gente já pode dar início. Quem vai ler a primeira pergunta? E aí, quem vai começar? Pode ser a Ariane. Pois vai. A nossa primeira pergunta é referente, né, ao início da trajetória e se você pode nos dizer, se você consegue nos responder o porquê do curso de letras. Bem, antes de escolher um curso, né, a gente estava até conversando sobre isso, eu acho que todo mundo já segue uma história de vida, né, já tem uma vivência na sua própria vida que te leva a certos lugares, certos caminhos, certas escolhas. E isso não é diferente com o curso que você vai fazer, por exemplo. Então, eu sempre fui uma pessoa que... eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de me entrosar, né? Eu sempre gostei muito de fazer parte desse universo, de ser professora, e eu sempre ensinei muito os meus colegas em sala de aula. Então, sempre que tinha alguma prova, eu fazia revisões para eles, a gente sentava. Sempre foi aquela pessoa de que o pessoal pescava. Se eu já pesquei? Já, mas foi só uma vez, eu acho, mas eu já pesquei. Você já pescaram? Muito. Além de pescar, já fui pega pescando. Já fui pega pescando. Já foi? E o professor fez vista grossa pra mim. Ele fingiu que não viu e seguiu a vida. Pois os meus ou não? O meu tirou um ponto da minha prova e o menino que pescou de mim tirou mais que eu. O meu mandou eu sair de sala e ir na sala da Priscila. Tirou 0.
José. Não, ele não. A professora não mexeu na minha nota, mas ela quis me envergonhar, né? É. Pior até, né? Ela quis te envergonhar falando isso pra mim, que não tinha nada a ver. Não, não é que ela queria me humilhar. Ela só queria que eu enxergasse que aquilo era algo vergonhoso, né? É. Mas- E aí ela me fez tanto sair da sala, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Aí ela me fez ir na sala da Priscila pra mostrar pra ela, porque seria algo humilhante pra mim. Porque ela conhecia a Priscila e ela sabia que ela era estudiosa e que ela era toda, né, ali na linha. E ela queria que eu fosse lá E a Ariane mostrar. fora da lei, né? E ela queria que eu fosse mostrar que eu não estava seguindo Gente, esse caminho E aí que não eles tem não. nada. O pessoal realmente não conhece a Ariane fora da lei, cara. A Ariane da infância, ela era caótica, assim, era Exatamente. complicada. O Velho Testamento. Realmente. Só os Pois de é. verdade, só os loucos sabem quem era a Ariane do Velho Testamento. E eu até trouxe, eu tenho algumas lembranças de quando eu era da escola. Não, as medalhas, que é a principal lembrança que eu tenho de quando eu era da escola. E fazem muito parte da minha vida, porque isso daqui reflete também uma trajetória, né? Objetos nunca serão tudo, mas eles representam alguma coisa. Essa medalha de prata eu ganhei quando eu estava no Construir. E essa medalha de prata era uma medalha sempre de desempenho, né? Ao longo do semestre, e eles escolhiam de 2 ou 4 alunos, né? Acho que eram 4 alunos. Era ouro e prata. Ouro e prata. E aí ou era por bimestre, era por semestre, e eu consegui ganhar. Eu acho que foi uma ou duas. Esse negócio de merda. Tinha esse negócio de medalha, né? De E honrar quem o mérito ganhava e no tal. era o Marcos Aurélio. Quem ganhava no Fábio era sempre o Davi e o Gabriel. Exatamente. A Ariane sempre perto ali de ganhar a medalha, Com certeza. de desgraçar o mérito. Gente. Eu ia ganhar a medalha de pior aluno. Eu tinha uma outra medalhinha de Mas os prata. caras eram Messi, Cristiano era Neymar. Mano. Tipo isso. Essas medalhas eram também de. Falando de. Essas medalhas, falando, por exemplo, de Copa, né? Eram medalhas de jogos da escola. Jogos internos da escola. Quando tu foi mesmo campeã do handball? Quando foi Eu não sei se foi por WO, eu não sei o que foi acontecer, mas a gente foi campeã. Tu foi também, né? Campeã de handball. Eu tinha umas medalhinhas dessas também. Foi humilhante até, mas deu tudo certo. Não, e tipo, E eu no futsal, que Não. perdi o gol na cara. E todo mundo ficou me achando idiota. Eliminou a equipe. Não, eliminei. mas no Construir era qual o nome? Era o. É o Gisense. Não, isso é no Sensp, é interclasse. Ah, Interclasse. Interclasse, interclasse, mas cada escola tem o seu nome, né? Esse aqui é o Gisense. Esse daqui é o Gisensp, que é de outra escola, que também fiz, né? Campeã. Esse daqui eu acho que foi de quando eu me formei no ensino médio, e aí eu recebi junto com alguma declaração de que eu me formei. Todo mundo ganhou isso? Eu não lembro, eu acho que todo mundo ganhou, sei lá. Eu não ganhei, o meu Cara, era presencial. O cara fez Mano, medalha. eu não Ele ganhou lembro. as medalhas. Eu não lembro de quando eu ganhei. Isso aqui não tem nenhum tipo de sei lá, Nome, né? nem ano, nem nada. Até hoje não foi buscar, mas Só foi ganhou ele. Até hoje. Não foi de aluno leitor, não? Não, a da Leitor vem já já. Mas eu acho que foi do JA. Melhor presença. Essa daqui sim foi do aluno leitor. Olha que legal, do Zé Aí Alencar. já deu uma. Já dá uma Olha, pista, né? Se eu De que sou a bom nisso pessoa. aqui, eu vou pra lá. Eu sou boa em livros, parabéns pra mim. Eita, eu vou pra lá. Mas justamente, né? Faz a diferença, né? Leitor Nota 10 era o nome do projeto. E isso incentiva as pessoas a descobrir também o seu próprio caminho. Às vezes o que você precisa é de um incentivo, de um empurrãozinho, de dizer que você é bom em alguma coisa, né? Mas se esse vídeo é 50 minutos, vai acabar indo embora. Vai dar mais, menino. Tu é doido, mano. É Mas muito... depois apaga. Mas não é muito perto, não. Muito giro. Mas aí apagando, não consome tanta memória mais não. Só apagar, subir no coisa e apaga. Essa aqui também era de basquete. Eu não sei como foi que eu ganhei isso aqui. A Ariane ganhou outra de basquete também. E a última, mais recente, que foi a do Kumon. Eu fui concluinte do curso de Essa é inglês. mais bonita. A muito custo. A gente ganhou Parece um de certificado verdade. e ganhou essa do Kumon. É bem pesado. Pareceu de velho. Esse aqui foi ouro mesmo, mano. Eu vejo isso aqui. Confia. Vendo isso. Ai, e essa é um pouco, né, da história, claro que não se resume a isso, mas representa, assim, incentivos, né, e tal. Sim, tu escolheu Eu acho letras. legal. E se fosse escolher outro curso, qual seria? Daria certo. Cara, eu não sei, vou contar pra você até a experiência que eu tive na UFC, que eu pensei que eu
pertencente a outro curso e eu não consegui. Porque na UFC tem a troca interna de curso, né? A transferência interna. E aí eu já pensei, porque eu tinha um Irapã, né? Então se eu quisesse, eu poderia ter trocado. Talvez eu tivesse conseguido, não sei, né? Mas tinha, por exemplo, direito, jornalismo, sei lá, história. São cursos que eu gosto. Por exemplo, eu não ia me mandar pra engenharia, não ia me mandar pra ciência da computação. Eu acho que, não sei se eu ia dar bem, né? Se eu ia gostar e tudo mais. Mas eu fiquei pensando, cara, será que eu mudo? Eu tava lá com o edital aberto, com as opções, tudo lá tinha direito, tinha jornalismo, tinha não sei o que todo mundo quer, né? Direito, direito, não sei o que, ser advogado, tá? Aquela coisa toda, né? Status. Eu também, aí eu não conseguia mudar. Mas antes, Eu não conseguia mudar. Outra coisa antes, tipo assim, se não der certo na letra, eu vou optar pra outra nota. Cara, é porque a minha vida sempre foi sendo professora de alguma coisa. Vou botar na geografia aqui, ver o que dá. Como eu sempre falei, como eu sempre me coloquei ali de alguma forma nas coisas, eu sentia que falar, ensinar, trazer alguma coisa pra alguém era o que eu queria fazer. Tá, mas por que português e inglês, não português, italiano, francês, alemão? Eu acho que português... É por isso que eu digo pra vocês que tudo tem uma história por trás. Com a Letícia, a gente foi lá A gente se reuniu um dia pra ver uma possibilidade de curso, né, de inglês no CCI, que é o Centro Cearense de Idiomas, e aí a gente botou na cabeça que queria entrar no CCI de todo jeito pra fazer esse curso, pra ser mais independente. Eu lembro que a gente quase não ia conseguir, porque tinha empecilho de todo jeito, sempre teve muitas dificuldades pra gente fazer as coisas, mas deu certo. Infelizmente a pandemia veio e a gente não conseguiu ficar indo pra lá, mas acho que a gente ainda ficou um mês indo, 1 ou 2 meses indo lá pro CCI. Pegando o primeiro ônibus na vida sozinha. Pegando o primeiro ônibus na vida sozinha. E aí foi. Exatamente. Então, esse meu contato com o inglês também veio das músicas que a gente ouvia no rádio, que tu gravava no celular, o Hey Brother, essas músicas de antigamente, né, que a gente escutava Calvin Harris, essas coisas eram muito bom, era muito bom. Perry, S.G. Katy Perry, S.G. Avril Lavigne, David Guetta. Desde pequena a gente sempre foi meio internacional, né? Mesmo sem poder, a gente gostava de ouvir. Red Hot eu acho que é mais recente pra mim, eu não escutava das antigas, assim. Mas sempre foi importante pra mim. Então, o CCI, essas músicas, assim, que me levaram pro inglês, assim. Hoje eu até fico pensando, cara, eu poderia ter ido pro francês, né, e tal. Mas era o que eu tinha naquela época de referência. Então, pra mim, o português já era decidido, né? Na UFC você não pode fazer só a língua estrangeira, só se for o inglês ou o espanhol. Mas você precisa fazer com português. E se você quiser fazer a língua estrangeira, é à noite. Então eu tinha que fazer a dupla habilitação. E como eu tinha mais familiaridade com o inglês, eu pensei, vou fazer inglês. Aí ficou português e inglês. Mas eu também já me perguntei se eu tinha nascido para letras, se aquilo era o que eu queria fazer, e não encontrei outra resposta. E por não encontrar mais nada, eu decidi que realmente só tinha aquele caminho mesmo. Claro que você pode se reinventar, pode melhorar, pode descobrir outras coisas, mas é bom. Então as suas experiências moldam o seu caminho ao longo da vida. Então, por exemplo, ter feito CCI, ter trabalhado em outros lugares, ter tido boas aulas de inglês, ter tido contato com música internacional me fez ir por esse caminho. Então, pra mim, sempre foi muito claro, muito nítido, assim. Tem gente que encontra algumas dificuldades, né, no caminho de escolher o que vai fazer da vida. Não é tão simples pra todo mundo, às vezes você não se identifica com algo específico, mas eu acho que pra mim, é isso mesmo, sempre foi. E eu tentei até mudar, mas... Pronto, vamos ler aqui a segunda pergunta, que é a seguinte. Quais as primeiras impressões que você teve ao conhecer a UFC? Gente! Primeiro dia, assim. Mas aí é loucura, é loucura. Ter conhecido a UFC pra mim era uma coisa muito distante, era uma coisa que eu nem sabia, eu não sabia nem que ônibus eu ia pegar. Vocês sabem essas histórias todas, né? Mas essa eu vou deixar registrado, pra que a gente sempre lembre, né? Como foi essa trajetória. Eu não sabia nem que ônibus pegar, eu não sabia nem como eu ia chegar. Eu lembro que no primeiro dia eu tive que perguntar pra um cara que tava no ônibus, você sabe qual é a parada do UFC? Esse ônibus realmente vai me levar pra lá?
Ele falou, não, vai, eu te aviso quando você estiver perto e tal. Então, nunca foi muito simples e nem nunca vai ser, né? Mas a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar e a gente tem que acreditar, né? E aí eu lembro que, tipo, esse ônibus, como a Letícia falou, eu não dava de ônibus. Era assim uma coisa muito, sei lá, sempre viveu mais em casa, a família, né? Trabalhando muito, mais ausente. E aí, então, eu não andava muito de ônibus. Então eu não sabia de fato, eu não sabia, mas eu sabia que eu tinha que ir. E era o primeiro dia e eu não ia perder o primeiro dia, gente. Eu não ia perder. Porque é uma coisa simbólica, é algo que muitas pessoas não foram no primeiro dia e nem se importam. Mas, gente, eu acho que são coisas que marcam a vida de alguém. Então, você vai no dia da sua colação, claro, né? Você vai no dia das suas fotos, você vai comemorar um aniversário. E você ir pro primeiro dia da universidade que você passou, que você lutou e conquistou e foi, é muito importante também. E isso deve ser sempre celebrado, isso deve ser sempre um tipo de alegria. E não de desinteresse, como algumas pessoas fazem. E é isso, tem umas pessoas que têm mais gosto, tem outras que não têm tanto um gosto, né, pela coisa. Mas eu acho importante, eu acho que é bom você estar lá e tudo mais. Então, as primeiras impressões, assim, foram de uma pessoa que não conhecia. Só pra vocês terem uma ideia, eu pensei que eu ia estudar no prédio rosa da UFC. Eu não sabia que ali era a reitoria, eu não sabia que existiam casas de cultura, eu não sabia que tinha possibilidade de bolsa, pra você entrar com bolsa. Então, eu não sabia de nada, nada. Eu só sabia que existia uma universidade pública, que eu iria cursar aquele curso e que, após esse curso, eu seria formada e poderia ingressar no mercado de trabalho. Era tudo que eu sabia sobre a universidade. Então, eu fui pra conhecer. E as minhas primeiras impressões foram essas, de alguém que descobre algo pela primeira vez, de alguém que não conhece o que vai viver, enfrentar e fazer, mas que tá lá com alegria, né, e tudo mais. Não, mas tipo, o que que... Sim, eu vou chegar nessa parte, Só, eu fiz uma introdução, né, aí é justamente isso, né, esse momento de descobrir um novo lugar. Então eu não conhecia nada, não conhecia onde eu estudar, eu não sabia nem qual era o campus. Eu não sabia nem qual era o campus que era o do meu curso, mas eu cheguei lá e foi muito bom, assim. Eu lembro que eu fui com uma roupa, meu Deus, eu fui com uma roupa tenebrosa, eu lembro que eu fui com uma bolsinha rosa, só mesmo com uma carteirinha, com celular, mas tirei foto, fiz pintura, pintei letras, UFC. Tu foi pra rua, né? Fui pra rua, fui pro sinal. Eu acho que eu não cheguei a pedir nada a ninguém, mas eu cheguei a ver essa belezura. Mas foi legal, A minha primeira impressão do UFC era que era um campus legal, bonito, não muito grande, que eu ia estudar num espaço aberto, arborizado, então eu gostei. Eu acho que diferente de alguns outros, por ser pequenininho, é mais acolhedor, é mais aconchegante. Eu gosto dali, eu acho legal. As casas de cultura são muito fofinhas, a biblioteca é muito grande e tem um acervo muito legal também. Tem cantina, tem coisas por perto, tem um restaurante perto também. Então a minha primeira impressão foi muito boa da UFC, eu me senti bem lá, eu me senti acolhida. E eu fiz amizade no primeiro dia, né? Quando a gente chegou lá, mais todo mundo novo, ninguém se conhecia, as meninas. Eu falo até hoje, né? Falo assim, não muito, mas a gente mantém contato, claro, sempre, desde o primeiro ano, que nós continuamos com a mesma turma, praticamente, né? Não em todas as disciplinas, mas em algumas. Até porque o meu caminho na UFC foi muito diferente, né? Então, todo semestre, em cada semestre eu vivi uma coisa diferente. Então, pra mim foi mais ou menos isso, mas foi uma ótima impressão, assim. Eu me senti bem, eu me senti acolhida e eu tava gostando de letras, o que eu ia ver. O pessoal tava animado também, o pessoal da recepção, dos calouros, tava todo mundo dizendo que veio de não sei aonde, que não morava em Fortaleza, que deixou a família e não sei o quê. Então, foi bom, foi muito bom. Minha primeira impressão foi muito boa. Aí, São quantos aí? aqui são 8. Aí qual é a próxima? Essa daqui, tu quer perguntar? Não é porque a minha já vou estar aqui, ó. Então pergunta agora. Não, aí agora ela faz uma pergunta. Pode fazer. Aí depois eu pergunto outra daqui. Pronto. É porque as minhas são mais meio. Agora seria sobre a questão dos desafios, né? Que você, enfim, enfrentou durante o curso, né? Para entrar, você já deu
essa introdução, né, já falou um pouco sobre, mas agora quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante a graduação e para poder permanecer na universidade? Os desafios são muitos. Eu acho que para quem precisa trabalhar, precisa do dinheiro, né, que graças a Deus não foi o meu caso, né, eu sempre trabalhei porque eu quis ter o meu dinheiro, claro que eu precisava, né, eu nunca tive nada de graça, nunca tive nada dado, então as coisas que eu queria, eu tinha que né, para ter as coisas que eu queria, eu tinha que trabalhar, então não foi por uma necessidade básica, porque eu sei que muitos trabalham com necessidade básica, então ajudar em casa, né, a pagar as contas de casa e tudo mais, e por isso não podem viver muito a experiência da universidade. Falando dos desafios, né, na verdade eu me sinto privilegiada por ter conseguido aproveitar muita coisa que a UFC pode oferecer e ainda oferece para os alunos. Então, bolsas, viagens, R1, tudo que você pode imaginar, eu já fiz um pouquinho, claro que a gente sempre quer fazer mais, mas falando dos desafios, né, eu acho que os desafios são muito subjetivos, para cada pessoa é diferente, porque depende muito da sua vida, da sua rotina, da sua história. Mas para mim, por exemplo, um desafio é ir bem em todas as disciplinas. Às vezes você não consegue ir tão bem em uma disciplina, às vezes você não consegue entender direito, às vezes aquele professor se torna um empecilho. Então, eu acho que um desafio para mim também foi conciliar a UFC com o período de trabalho, né, que eu trabalhava. Então, para mim foi tenso. Teve um semestre que eu cheguei a fazer só 3 disciplinas e por isso hoje eu tô com o currículo um pouquinho bagunçado, um pouquinho atrasado, mas justamente para conciliar bolsa, faculdade, trabalho, eu trabalhava vamos reforçar, né? Então, nesse primeiro momento foi uma coisa assim mais difícil assim de lidar, eu ficava muito cansada. E aí teve um desafio também, que no segundo semestre eu dei a louca de fazer 7 disciplinas. E aí, como eu fiz 7 disciplinas, eu chegava muito cansada em casa. E o ônibus que rodava demais, aquela Topic. Eu amo a 755, tá? Agradeço por tudo, porque me deixava perto de casa. Mas assim, cara, era muito cansativo. Tá na Topic, tá no ônibus por 1h40, por 1h50. Era muito ruim. E aí você sair da Topic, ainda ter que entrar no bairro com outro ônibus ou a pé, também cansativo. Tinha dia que eu chegava em casa e eu não conseguia fazer mais nada. Eu chegava da faculdade, eu me deitava e dormia. Eu pulava essas refeições da noite, às vezes, porque eu me sentia muito cansada. Então, a gente às vezes toma algumas decisões que são ruins, mas a gente vai aprendendo com o tempo que elas são ruins. E esses desafios passam. E aí, assim, era um tempo até que eu tava bem magra e tudo mais, né? E isso já prejudica, né? Você, tipo assim, nem jantar porque tá cansado, né? Você ficar ali. Às vezes eu não tomava banho, porque eu chegava, eu me deitava, eu jogava na cama. Acho que foi desnecessário. E eu não conseguia. Eu chegava e eu só desmaiava. Tchau, outro dia. Tá lá às 6 horas da manhã de pé pra poder chegar na UFC, 8 horas. Eu nunca consegui chegar às 8 horas, era só 8h20, era só 8h30, porque muito trânsito, muita gente, apertado, Topic, ônibus e essa luta. Mas, assim, esse foi um dos primeiros desafios, nessa questão de conciliar direitinho, né? Fazer tudo certo, trabalho, bolsa. Outro desafio também, professores ruins. Ter um professor ruim, gente, é uma coisa horrível. E ter um professor que não sabe nem do que está falando direito. Se ele não sabe, quem dirá você? Outro desafio que eu enfrentei há alguns semestres atrás, não só eu, mas várias pessoas enfrentaram dessa mesma professora. Então, são desafios diversos, mas que a cada etapa você vai vencendo e depois o peso vai ficando um pouquinho para trás. E aí, tô viva até agora. Pegando esse gancho de professores, né, de disciplinas, de desafios nesse sentido, diga aí uma disciplina para fazer 1000 vezes e uma para excluir da grade. Nossa, essa é uma pergunta muito difícil, porque a gente tem muitas disciplinas boas e professores mais ou menos, e muitos professores bons e disciplinas mais ou menos.
E a gente tem disciplinas péssimas que você não consegue nem elencar uma, porque são várias que são ruins. Mas eu fiz muitas disciplinas boas. Eu acho que é muito difícil, sempre pra mim é difícil eleger uma coisa de cada categoria. Ai, diga o seu filme preferido. Diga a sua comida preferida. Eu nunca sei, porque é muita coisa. Ambos. Mas não tem como. As duas coisas. Ah, eu tô amando fazer isso. As duas coisas. São três disciplinas. Se der disciplina, Pois é, cara, eu tô tentando me lembrar, porque é desde o primeiro semestre. Como você tá no 10º semestre, é difícil você lembrar de tudo. Porque passa um filme pela sua cabeça. Mas a primeira assim que tu viu, pensou, nossa, eu tô amando fazer isso. Tô amando fazer isso. É uma disciplina que eu gostava. Qual que eu posso dizer? Olha, do primeiro semestre, eu gostei muito de fazer fonética e fonologia. Eu gostei. Eu acho que foi legal. A gente gravou até um vídeo, né? Ei, não sei o que. Foi legal. Eu acho que eu gostei de fazer também. Acho que Linguística assim, também. Eu não fiz o curso, né? Mas uma que pelo menos era, eu sei que foi marcante, foi a da professora Carly Rae Jepsen. O nome dela não era esse, mas ela tinha uma aparência. Ela tinha uma aparência muito parecida com a da cantora Carly Rae Jepsen. A gente começou a chamar ela assim. Ela também foi muito boa. Outra disciplina muito boa foi uma disciplina de psicologia, até um crime, né? Eu falar de outro curso aqui, mas foi muito boa. Eu fiz essa disciplina e eu adorei. Outra disciplina muito boa que eu fiz foi fonética e fonologia do inglês, porque o professor era maravilhoso também, foi muito boa. Outra disciplina que eu fiz, linguística, que também foi muito boa. A que mais aprendeu. Literatura brasileira. É mais importante. Eu não sei dizer a que mais aprendeu. Primeiro, acho que cada uma e depois a poderosona. Ai, meu Deus. Continue. Linguística. Inglês também gostei de alguns. É porque inglês não é tão legal, porque os professores de inglês são muito estranhos. Alguns eu amo, são maravilhosos, até porque de português também depende das loucuras. Porque eu já fiz funcionalismo, foi muito boa. Formalismo foi mais ou menos. Gente, é muita coisa. Literatura, eu odeio literatura portuguesa. Pronto, porque eu diria que foi a pior disciplina que eu já fiz. De Portugal. Foi literatura portuguesa. Literatura portuguesa 2, se eu não me engano. Sim, eu odiei principalmente por causa do professor. E a gente leu muito Essa de Queiroz. Eu não gosto muito das leituras do Essa de Queiroz. E o professor também não era. Ele era bom, mas ao mesmo tempo ele era um porre. Então eu odiei essa disciplina. Era uma disciplina que se eu pudesse eu não faria. E eu tenho que fazer agora literatura portuguesa 3 esse próximo semestre. Então eu tô com ódio, porque foi uma disciplina que eu já deveria ter feito há muito tempo. E como eu não tinha tido uma experiência na literatura portuguesa 2, eu deixei pra fazer nas últimas das últimas. Então não gosto de jeito nenhum. Não gosto. Eu gostei muito de disciplina também com o professor Cid, que a gente leu literatura brasileira, foi muito legal. A gente falou sobre Lígia Fagundes Telles, a gente falou sobre Clarice Lispector. Foi muito bom, assim, essa também foi outra muito boa. De muito ruim, só essa mesmo eu acho que eu tenho para dizer. As outras foram medianas, teve, né, coisas boas e coisas ruins também. Agora, Ok. agora o túnel do tempo aqui. A poderosa. Já foi, o que é? A poderosa. É, tipo assim, aprendi demais. Se essa cadeira eu estaria lascado. Não seria completo. Você acha que foi a melhor? Eu acho que uma que eu aprendi muito foi linguística. Eu gostei, eu acho que aprendi muito. Texto e discurso aprendi muito também. Eu não sei elencar uma, mas vamos colocar então linguística. Introdução à linguística. Inclusive eu tenho essa prova, que é a primeira prova de introdução à linguística que eu fiz em 2022. Tá aqui comigo aí até Eu hoje. já abordava mais esse tema. A disciplina falava dos princípios da linguística, né? Então a gente estudava muito soci, né? Então a gente falava sobre... É que nós somos bem leigos, né? Pois é. A gente não sabe muito bem o que é linguística. Linguística é o estudo da língua, né? Ah. Então a gente via de maneira mais abstrata como é que funciona, né? O processamento da língua, né? A definição de língua. Então a gente tinha os conceitos, por exemplo, era mais do inglês, né? Inglês não, no francês, as expressões era langue e parole, aí a gente tem língua e uso, aí a gente tem, tipo, a língua como um signo, né, um conjunto de signos, aí a gente divide esse signo, aí a gente tem o significante e significado, aí você vai vendo alguns conceitos que vão construindo a base do que é o nosso estudo, né, de ver a língua como uma ciência que pode ser estudada por
cientistas, por linguistas, por professores, enfim. Ei, vai pular o túnel do tempo. Ela faz uma pergunta agora e depois Vai a gente pro entra. túnel. A pergunta exatamente seria sobre o túnel do tempo, né? Que já chegando na parte mais interessante, eu costumo dizer que são as melhores, né? Que são as experiências, enfim, aquilo que você fez. Então, a pergunta seria: quais projetos, eventos ou experiências acadêmicas mais contribuíram para o seu crescimento? Quais foram as que você participou e como você se sentiu? Olha, é sempre difícil dizer qual foi a mais marcante. Todas marcam a gente, todas as experiências marcam a gente de alguma forma e trazem crescimento. Todas as experiências trazem evolução. Algumas experiências são mais tranquilas, mais confortáveis, mais legais. E outras experiências são mais custosas, são mais trabalhosas, confrontadoras, perturbadoras, desafiadoras, mas ainda assim trazem conhecimento e aprendizado, né? Então, minha trajetória na Letras foi marcada por isso. Então, eu posso até fazer aqui um resumo cronológico, né? Eu comecei na Letras, é o primeiro ano, eu fiquei só mais estudando na graduação, não conhecia nada, não sabia de nada, fiz as disciplinas. E aí, no finalzinho do ano, eu passei na minha primeira bolsa, que foi a bolsa do PIBID. Eu passei no PIBID em inglês. E aí, comecei a bolsa do PIBID em inglês. E no começo do ano seguinte, 2023, eu entrei no Reforçar. E aí, eu fiquei com a bolsa do PIBID em inglês e fiquei também no Reforçar por uns 6 meses, até mais ou menos as férias. E aí, eu construí muitas coisas legais. Eu tenho todas as blusas. Tenho blusa do Reforçar, tenho blusa do Kumon, tenho blusa da UFC, tenho blusa das minhas bolsas, do PIB de inglês, PIB de português. Eu só não tenho do PEC e PDE. Mas de todas as outras bolsas eu tenho algum tipo de recordação. E se eu não tenho alguma coisa física como uma blusa, eu tenho alguma coisa. Seja uma atividade, um símbolo, alguma coisa. Então, assim, trabalhei, fui pro PIB de inglês, aí fui pro Reforçar e fiquei nesses dois ao mesmo tempo. Depois saí do Reforçar, porque eu tava muito cansada, não tava conseguindo conciliar. Saí do Reforçar, fiquei só na bolsa. E no ano seguinte, no final de 2023, eu comecei no Kumon. Aí foi quando a gente também entrou na greve, né, depois de um tempo. Fiquei no Kumon aí por um período mais ou menos no meio do ano, a gente entrou de greve. E aí fiquei no Kumon também. A minha bolsa acabou, porque a bolsa acabava era no meio do ano. Agora eu não vou saber dizer quanto tempo eu fiquei ainda com a bolsa, mas depois eu trabalhei no Kumon. Depois do Kumon, eu entrei no PIB de português. Aí depois do PIB de português, no PEC-PLE. Aí depois do PEC-PLE, ainda participamos de uma bolsa também que era sobre saúde, bem-estar da mulher, que a gente fez junto. Saúde única, exatamente. Bem-estar animal. Pagar E o ambiente. Não, era voluntário. Voluntário. A gente era voluntário. Exatamente. E no túnel do tempo, né, nada mais justo do que a gente revisitar algumas memórias a partir de objetos, né, que marcaram esse processo. Não só bolsas, mas também eventos, né, congressos e tudo mais. Tenho certeza que tá gravando. Aí o bicho já apagou. Tá Quanto gravando. tempo? 30 minutos. Eita! Vai. Tá, mas vamos tentar, né, falar aqui de algumas coisas que marcaram, né, a minha trajetória. Eu não vou falar em ordem porque aconteceu muita coisa, assim, mas é a vida, né? Ó, essa é uma cartinha que dois alunos meus escreveram, a Mônica e o Diego, do PEC-PLE, e eles escreveram essa cartinha pra mim, falando de mim como professora. Então, eu guardo essa cartinha até hoje. E espero que daqui a 20 anos eu abra essa mesma caixa e tudo esteja aqui para eu me lembrar desses meus 20 anos, desses meus tantos anos. Olha que legal. Aí aqui eu tenho esse evento que eu participei lá na Paraíba, que foi o Internuc, que foi sobre Idiomas Sem Fronteiras, né, lá na Paraíba. E aí a gente também falou sobre o PEC-PLE, sobre essa bolsa maravilhosa. Eu também participei da Pagma,
que foi a Olimpíada de Matemática Pan-Americana, né? Assim, muito bom. Eu fui guia das meninas da Guatemala e também das meninas da Argentina. Era pra eu ter ficado com as meninas do Haiti. Olá, maca. Era pra eu ter ficado com as meninas do Haiti. Essa seria a bandeirinha que eu iria, né, segurar. Mas parece que teve um problema climático lá no país delas e elas não conseguiram vir. Inicialmente a minha língua era francês e eu tive que falar espanhol, que eu nem sabia direito assim tão bem. Mas deu tudo certo, né? Foi um desafio, foi de fato um desafio. Esse foi o final da disciplina de estágio. Com as minhas amigas, com a professora. Foi uma disciplina muito boa essa daqui. Estágio? Estágio e ensino de leitura. A gente trabalha técnicas de leitura, né? Como aplicar o momento antes da leitura, o momento pós-leitura. Então, foi muito bom também. Foi na UFC. Na própria UFC. Faz parte do currículo. A gente tem a disciplina de estágio, né? Game Que é aquela Ariane, essas Nubank. coisas, Nubank, Game Esse cartão aí já Station. viu coisa, viu? Já, viu? Esse cartão tem. Pronto, dessa caixinha tem mais isso. Da outra, vamos ver rapidinho. Isso daqui é uma declaração. Não é uma declaração, é mais tipo assim, um encerramento de um ciclo também. Fui bolsista esse semestre da Casa de Cultura Portuguesa. E aí eu fiz o estágio em língua portuguesa lá. E aí eu dava aulas de produção textual, né, de gramática. E aí esse foi o estágio. No final, a gente escreveu mensagens para cada aluno do curso, né, a professora, para mim. E aí eu ainda tenho essa lembrança, né, do que as pessoas escreveram sobre mim. E isso é muito bom também, é uma lembrança muito boa. Esse momento também foi muito bom. Precioso. Vamos lá. Gente, isso aqui também foi uma dinâmica que eu fiz. E aí, se você concordasse com o que eu estava dizendo na frase, você levantava o azul. E se você discordasse, você levantava o vermelho. Aí foi uma dinâmica que eu fiz em sala de aula. Esse aqui foi o que eu ganhei da Maíra, minha amiga. Eu deixo tudo guardado, né? Porque é da faculdade, de qualquer forma. Isso aqui é de mãe, não tem nada a ver. Aqui ainda da Pagmo, ó. A gente tirou fotinhas lá na cabine, lá de fotos que eles estavam colocando lá pra gente tirar. Aqui foi da CCB, 60 anos. Eu também estudei na Casa de Cultura Britânica por algum tempo e participei do evento que eles tinham lá. E aí eles estavam dando esse kit, e aí tinha esse bichinho aí também. Eu participei do PIPET recentemente, lá em Quixadá. Também foi maravilhoso, foi uma experiência muito positiva. Falei sobre o que o PLE e nós visitamos e foi muito bom. Mas foi pela UES. Sim. Embora a UFC também tenha me ajudado, né? Me deve R$200. Eu participei de outro evento muito legal, que é o Congresso Nacional de Educação, que na época aconteceu aqui em Fortaleza. Ele não é barato, eu paguei eu acho que uns R$200 para participar dele, mas foi de igual forma muito bom. No centro de eventos. Lá no palco? Não, a gente não apresenta no palco, são em salas, né? A gente vai falando com as pessoas e a gente recebe esses crachados. Gente, esses daqui vocês não vão aguentar. Tia Priscila do Kumon fez Cirilo. Não dá pra escolher. Auxiliar de inglês, isso aqui não nega, já vivi poucas e boas. E o Kumon fez parte dessa trajetória também. Foi muito bom. Isso daqui a gente ganhou lá em Quixadá também. O que é isso? Semente de Mirassol. Deveria plantar. Isso aqui eu ganhei, é tipo um chaveirinho. Eu ganhei lá no Geraldo Alencar, quando eu fui estagiar lá como professora de redação. E aí a biblioteca faz esses mimos para os alunos e eles entregam em datas comemorativas. Stephen King. Sim. Luigi, a coisa. 1000 vezes sim. Nossa, tem bastante coisa aqui, gente. Daria pra falar, assim, muita coisa mesmo. Tem bingo, tem redação, tem Isso aqui foto, tem muita coisa. Seria legal. Esse daqui é legal também.
Esse daqui foi do meu aniversário, que os alunos do PEC-PLE fizeram pra mim, juntamente com os professores. Foi muito fofo, eu amo essa homenagem, tá até hoje no meu Instagram. Gente, agora esse daqui é muito legal. Essa pequena Torre Eiffel foi um mimo que a professora da Casa de Cultura Francesa deu para os alunos mais assíduos. E eu ganhei um. Eu nem sabia que eu era tão assídua e ganhei uma Torre Eiffelzinha. Hoje ela tá bem machucadinha, mas ainda dá para lembrar, né? O que importa é lembrar das coisas. Honduras, Diego. Honduras. O que foi esse? Essa. Olha os dois. Esse daqui foi da Pagno. E esse daqui foi o Renato Mineiro. Letras. Gente, esse daqui Bonito, né? é uma florzinha Esse aí você é pra ler, né? em formato de chaveiro, Bonito. que a minha professora Legal. Rupi Bide deu pra gente, né, pra gente guardar. E era um hobbyzinho que ela tinha. E aí foi mais uma coisa super especial. Só pra finalizar, uma moeda jamaicana. Vale R$1.000. Eu gosto muito, muito dessas lembranças. Eu acho que vale muito a pena. Ah, também tem o de Porto Rico, ó. Então, da universidade, né? Tiveram todos esses projetos, mas esqueceu algum? Casa de Cultura, o que achou? Pois é, né? Eu fiz a Casa de Cultura Francesa, eu faço até hoje. Eu lembro que, na época, eu tinha medo de entrar na Casa de Cultura. Por quê? Porque a Casa de Cultura é como se fosse uma segunda graduação. São muitos anos estudando língua, assim. Só a Casa de Cultura Francesa, eu acho que tem 7 a 8 semestres, por aí. Eu não sei exatamente, mas é muito tempo. Então eu tinha medo de fazer um semestre e sair, de fazer 2 semestres e sair, porque eu tinha uma convicção de que eu precisava ir até o fim das coisas. Nem sempre é necessário ir até o fim, mas é bom ser constante ir até o fim. Finalizar, né, o que você começa é bom também. E eu ficava com medo de entrar na Casa de Cultura. Eu não sei se eu vou conseguir ficar e tal, não sei como é que eu vou aprender isso. Então até hoje. Entrei em 2023.2, já é 2026.2. O resto é história, né? E o resto é história. Então, até hoje, muita coisa. Já apresentei música, já falei, já me enrolei, já tirei muita nota boa, já tirei algumas notas mais ou menos. Exatamente. Mas foi uma jornada também muito proveitosa. Tem que ter os pouco, né, mano? É por isso que eu digo que, tipo assim, aproveitar a universidade é um privilégio. Muita gente me dizia, né, eu tô muito cansada, não quero fazer nada não, só faço as disciplinas e vou embora. Mas é porque a realidade daquela pessoa, infelizmente, né, pesa. Ela tem que trabalhar, ela tem outras obrigações, tá cansada e ela não consegue aproveitar o que a universidade tem para oferecer, que é muita coisa boa. Então, gente, pra você que nunca almoçou no RU, por favor, né? Nunca jantou, nunca almoçou, vá lá, faça esse favor. É muito bom você aproveitar. Viaje pela universidade, faça alguma casa de cultura, os professores são maravilhosos, qualificados, é uma experiência muito boa. Conheci muita gente boa que hoje eu levo pra vida também, da Casa de Cultura. Então, a UFC, assim, me marcou de uma forma muito positiva, muito positiva. Eu olho para os meus anos e apesar de eu ter vivido carreira solo, porque a gente vive uma carreira solo, né? Na maioria do tempo, eu digo assim, todo mundo tem a sua panelinha, tem o seu grupinho, e às vezes a gente se sente meio isolado, porque a gente seguiu outro caminho. Às vezes as pessoas fizeram outras cadeiras e se relacionam mais com outras pessoas, enfim. E elas se juntam mais e você fica meio ali, né? Naquele limbo. Mas pra mim nunca foi uma coisa triste. Eu sempre levei essa vida muito tranquilamente. Então, por mim, se eu almoçasse sozinho ou não, eu estava lá. Se eu fizesse aquela disciplina sozinho ou não, eu faria da melhor forma possível. E se eu estudasse numa casa de cultura ou não, e conhecesse alguém ou não, eu estaria lá. E as experiências que eu tive foram muito boas, assim, muito boas mesmo. E é muito gratificante olhar para essa trajetória, né, para esse caminho todo que foi traçado e poder dizer que valeu a pena, né, que vale sempre a pena. Vale muito a pena.
Tem mais coisas do Túnel do Tempo, mas eu acho que a gente pode passar, porque é muita coisa Tu mesmo. guardou aí. Eu tenho provas, trabalhos, camisetas, tudo, gente, tudo. Tenho fotos, tenho vídeos. Eu sinto muita falta de coisas do início da graduação. Não deu pra guardar as coisas? Não, porque eu não tinha essa noção de que era bom guardar, de que era necessário. Sei como é. Mas depois você vai aprendendo a dar valor a esses momentos e vai colecionando. Agora aqui, outra pergunta de escolher, né, mano? Tem que Ah, escolher. não! Qual o melhor momento da graduação e o pior momento? Cara, eu não sei, ambos, mas... Eu acho que o melhor momento da graduação... Assim, eu tô no meu auge, isso aqui é o momento mais alto, tô com confiança lá em cima. Sempre... Vai dar tudo Eu certo. sei. Você é o melhor professor. nesse Quando momento. eu mais farmei aura na UFRJ. Não, eu não sei, porque sempre quando a gente pensa que a gente chega no topo, né, a gente percebe que aquele não é o topo. O topo é realmente o caminho, mas né? Eu tô falando assim, nossa, esse momento eu me senti, você é Eu uma me senti professora top. incrível. Nossa, cara. Isso aqui, cara, eu tô nesse evento que eu queria estar, achei que não ia dar certo. tô Eu acho que o aqui, das minhas. contrariando todas as Da expectativas. recepção lá no hotel. Não. Tô aparecendo na TV, mano. Não, foi Em apareceu. 2 segundos, mas apareceu. Pois é, eu acho Ah, que no isso- CETV, isso aí é demais. Foi muito bom, mas... Foi muito bom, mas não foi assim uma experiência completamente. Pode ser numa prova, nossa prova que eu tava desacreditado, eu tirei 10. Mas esses momentos pode ser momentos né? simples também. Exatamente. Pois é, eu acho que quando um dos momentos que eu mais gostei foi quando a gente teve o encerramento, né, do PEC-PLE, e ali a gente pôde compartilhar, né, os certificados, as histórias, as vivências do primeiro ano desse projeto na UFC. E pra mim aquele momento foi de tipo, missão cumprida, foi muito bom, gratificante. E ali eu pude vislumbrar um pouco do que é ser professor, né? Dias bons, dias ruins, muitos altos e baixos, mas sempre com uma noção, né, de que fiz aquilo que era certo, fiz aquilo que era bom e o que eu podia. Então foi um momento de ápice, eu acho, de olhar pra trás e ver que tudo que aconteceu era bom. Eu acho que a área da educação, ela tem muito disso, de ser uns processos, né? Que lidar realmente com pessoas não é muito fácil, mas lidar com o aprendizado de pessoas, aí sim é uma Você vê tarefa. uma pessoa que não falava nada de português. Exato. Já, E ela já desenvolve. cara, você me ajudou a trabalhar aqui no Brasil. Você Olha me aí. ajudou a... Eu acho que tem muito disso, sabe? De o que nós fazemos, por mais difícil ou desafiador, ou como é aquela palavra que a gente tinha usado, que confrontador que seja, no final a missão, de fato, o que fica é essa gratificação, né? Porque você não constrói algo que é material, é monetário, você constrói um valor social, é algo que é um preço inegociável. Então, você olhar para um aluno que tinha uma dificuldade muito grande, uma coisa, e você ver ele desenvolvendo e conseguindo agir sozinho perante aquilo, isso é muito gratificante. Então, ver que alguém conseguiu terminar, que alguém chegou lá, e pode não ser que esteja num nível assim necessário, mas pode ser que não esteja no nível necessário ainda, mas chegou lá. Então é isso, acho que o aprendizado do ser humano é difícil, né? Mas é gratificante. Você tem que ter aquela paciência para ensinar, para compreender, para observar, para pensar outras alternativas e outras estratégias, mas é muito bonito quando tem um efeito. Eu acho que trabalhar com vidas é sempre isso, né? Nós trabalhamos com a educação, nós trabalhamos com pessoas, com mudanças de realidade. E tudo isso faz parte, é saber que você fez parte de algum processo, né? Pode não ter chegado num nível avançado, pode não ter sido o melhor do mundo, mas você contribuiu. Você fez o seu melhor com o que tinha. E a vida é isso, a vida é a gente fazer o melhor com o que a gente tem naquele momento. E aí a gente vai construindo a nossa trajetória. E agora,
pior momento assim que você pensou, cara, eu vou desistir disso aqui, eu não aguento mais essa desgraça? Eu acho que o pior momento é quando a gente se sente sobrecarregado, quando a gente não vê mais sentido no que a gente faz, quando de repente as coisas começam a dar tudo errado ao mesmo tempo, assim, todas as coisas vão se acumulando e aquilo fica cansativo e sem sentido, né? Quando a gente está sobrecarregado, é muito fácil isso acontecer, de a gente perder o gosto pelas coisas. Então eu acho que o pior momento da UFC foi esse, quando eu me senti sobrecarregada. E isso aconteceu em alguns momentos pontuais, mas de fato aconteceu. Então quando você sente que não faz sentido, o que você faz não ajuda ninguém, não serve pra nada, que o seu estudo não vai te ajudar a ter muito retorno. Quando você sente essas coisas, você começa a desanimar, você começa a ficar meio apático e no automático. Alguém já tipo, fez algum preconceito? Ah, você é professora de português, sei qualquer um faz, letras, o que? Até tu, né? Fácil. Não, mas tipo assim, Acho que a maioria já sofreu com isso. Alguma vez certeza. a pedagogia na cuidar de criança. eu acho que todos, exatamente. Eu acho que todos os cursos, né, tem esses estereótipos, tem esse tipo de comentário, mas eu acho que você fazer aquilo que você gosta é muito especial, assim. Você, por exemplo, você pode até menosprezar alguém que faz dança, alguém que faz teatro, mas se aquela pessoa faz aquilo muito bem, aquilo é incrível, aquilo é completamente louvável. Você olha para aquilo e você até quer fazer porque tá vendo a pessoa fazer. Então, você vê alguém que desenha muito bem, você quer começar a desenhar, você vê alguém que pinta muito bem, você quer começar a pintar. Porque o que importa não é o que faz, mas quem faz e como faz, né? A entrega que aquela pessoa tem em relação àquele trabalho e aquilo é visto. Então, depende de quem é você como profissional. Então esse momento aí das 7 disciplinas foi o que você fez? Foi, e também a minha experiência de trabalho, né? Uma experiência que eu tive, nós profissionais de letras, né, de pedagogia, sabemos muito bem o que é isso, né? Que é uma baixa remuneração por um trabalho cansativo que você faz. E eu vi, por exemplo, que o dinheiro que eu estava ganhando, uma mixaria, uma vergonha, era melhor do que nada. Aquilo pra mim também foi um momento de muita revolta, de muita raiva, de muita tristeza também, que eu desanimei, ser desvalorizado. E a gente não fala só de dinheiro, né? A gente também fala de uma desvalorização moral mesmo, né? De pessoa para pessoa, de profissional para profissional. Isso se reflete também no financeiro, mas também foi um momento que me marcou negativamente, assim. Foi um dos piores que eu olhei assim, eu fiquei com muita raiva, mas a gente continua, né? Tem que seguir, tem que levantar a cabeça, ir pro próximo e ver o que dá. E provar o contrário, né? Que, Exatamente. Os estereótipos não podem dizer algo sobre você ou sobre a sua profissão, né? Você realmente faz a sua parte. Mas eu acho que também a nossa índole sempre é vista, gente. Não tem como fugir disso. Se você faz um bom trabalho, mesmo que a pessoa diga que não faz, mas todo mundo sabe que faz. Se você não faz um bom trabalho, todo mundo também sabe que você não faz. Então, o que importa é você ser sincero, ser honesto, fazer um bom trabalho e ir atrás das coisas que você acha certo. Vai perguntar, Arena? Sim. E ao longo desses anos de graduação na UFC, tem algo que você poderia ter feito ou que gostaria de ter feito e não fez? Na UFC tem muita coisa boa para fazer. Então, uma coisa que eu teria começado a fazer antes é talvez apresentar mais trabalhos por aí, conhecer o meu país, conhecer o meu estado. Seria uma coisa que, se eu tivesse conhecimento, depois a gente vai falar disso, de projetos que a UFC poderia ter para melhorar, né? Se eu pudesse ter viajado mais, conhecido mais o meu estado, o meu país, a minha região. Mas assim, teve uma oportunidade que tu, eu não vou fazer, mas que, nossa, se eu tivesse feito, ia ser legal. A gente teve a oportunidade, por exemplo, de ir para um curso de formação do PEC-PLE lá no Rio Grande do Sul. Só que a gente não conseguiu ir porque a gente não tinha recurso, a gente não tinha o tempo necessário, a gente não tinha a ajuda da UFC. Então, eu acho que se eu pudesse ter me organizado antes, eu teria tido essa experiência muito boa. Então, ter viajado mais. Se eu gostasse também de jantar na UFC, eu faria mais. Se eu pudesse ter feito mais casas de cultura, eu faria mais. Não vai ter tempo, é muita coisa para fazer, Participou muita coisa de para grupo de aprender. estudo? Participei de grupo de estudo, e eu queria ter participado de mais grupos de estudo, mas também não dá pra ter tudo, né? Então a gente vai escolhendo. Participei de um grupo de estudo de literatura africana, foi muito bom. Eu teve esse!
Fagundes Teles, que foi maravilhoso, participei de muitas coisas. E a gente vê mais oportunidades, né? E teve alguma coisa assim que tu viu hoje que não ia dar certo e tu falou assim, ainda bem que eu não fiz isso? Cara, teve, mas depende. Teve uma bolsa que eu queria muito e eu não consegui essa bolsa, não fui aceita. E aí depois eu fiquei sabendo das verdadeiras atribuições da bolsa e eu pensei, nossa, ainda bem que eu não fui aceita nessa bolsa. Porque senão não teria dado certo pra mim, teria sido muito pior, teria sido muito mais trabalhoso, muito mais complicado. Não só em relação ao que eu faria na bolsa, mas ao ambiente daquele trabalho. Aí deixa na mente. Depois eu posso falar pra vocês, mas deixa na mente. Mas e também no tempo certo das coisas, às vezes a gente é rejeitado numa coisa, mas é porque não era o tempo de fazer aquilo também. Eu fui rejeitada numa bolsa também do PIBIC, que não era o tempo. Mas depois chegou e agora eu estou fazendo, então assim... eu entendi depois, eu fiquei com muito ódio, quando eu fui rejeitada, não fui aceita, por 1/10, eu fiquei com muito ódio, eu fiquei, meu Deus, por quê? Por que eu não consegui? E aí eu ficava matutando, mas aí depois de 6 meses, depois de um tempo, tive a oportunidade, estou fazendo, estou estudando nessa bolsa e tem sido uma experiência muito melhor, assim, do que teria sido na época se eu tivesse aceitado, porque eu estava com muita coisa para fazer e com certeza não ia dar conta, então ia ser pior do que está sendo. Então assim... agradeço a Deus e é sempre esse pensamento, né? De tipo, não deu certo, mas tem uma razão, tem um motivo. Às vezes nós somos culpados, é claro. Everything has a reason. Então nós somos culpados, mas às vezes é o melhor mesmo. Às vezes é aceitar, se conformar e depois você vai ver que foi o melhor. Bom, né, já assim caminhando aí para as conclusões, né, são muitas trajetórias, muitas coisas importantes, né, que devemos trazer sim à memória e guardar principalmente no coração. Então, para ir concluindo, vamos trazer agora, né, uma pergunta mais sobre a importância, né, seja social, do curso para você, o impacto que de certa forma tem a sua atuação e, enfim, a sua participação nesse curso. Então, para você, afinal, o que significa ser verdadeiramente uma pessoa formada na área das letras? Cara, Além de escrever o alfabeto. Além de saber ler e escrever, né? Além de saber as vogais, as sílabas das palavras, ser formado em letras, a nossa experiência é muito ampla, Ser um profissional da área da educação já diz muita coisa sobre alguém, assim. Já diz que essa pessoa fez um longo percurso até chegar naquele lugar, que ela entende que a educação transforma vidas, que aquilo tem um impacto social grande. Às vezes a gente não... O nosso país é um país que não valoriza a educação. Então é até difícil dizer o que é ser um profissional das letras, porque você se acha importante para a sociedade, mas ao mesmo tempo, como você não recebe isso de volta, você não se acha também. Então é como se a sociedade não retribuísse o valor que você tem como profissional. E aí você começa a duvidar de si mesmo como atuante, né, na área. Não, você só releva, né? Você só não, releva. eu sou muito importante, mas enfim, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que fazer o trabalho. E se fosse diferente, se a sociedade correspondesse às expectativas do professor, do profissional, ele poderia fazer um trabalho muito mais. O professor era pra ganhar 60 mil, mano. Exatamente, gente. Eu Assim, também assisti a transformação social. você dizer que é médico é incrível, você dizer que é advogado é incrível, você dizer que é engenheiro é incrível. Quando você diz que é professor, A desvalorização. é a desvalorização, Sendo que né? todas as profissões precisavam de muitos professores. Exato. E para você se tornar um médico, um Exatamente. engenheiro, você precisou de um professor. Exatamente. Que foi instruído por um outro professor, que fez uma licenciatura, porque a gente também sabe que o professor de licenciatura é alguém que luta muito, né? Uma pessoa que luta Como a gente falou. e que luta pelas causas sociais, né? Porque principalmente se você vai para rede pública, Sim. você sabe das dificuldades, você sabe da precariedade, dos problemas, Sai da sua bolha, né? você sai da sua bolha. Então, querendo ou não, você é uma pessoa que luta, né? Socialmente. Sim. E, em geral, as pessoas que lutam por causas sociais não são
bem remuneradas e não são vistas como, né, pessoas Importantes, bem instruídas, não sei, né? Sim, e isso impacta muito, né? Se você não tiver uma convicção formada de quem você é, da diferença que você faz na realidade, na sociedade, né? Na vida das pessoas, meu Deus, na vida das pessoas, você não vai conseguir se enxergar dessa forma. Então, qual impacto você tem? Você fica pensativo, você fica... Eu realmente impacto alguma coisa no mundo? Eu realmente faço a diferença? E faz, a verdade é que faz. E o professor precisa ouvir mais isso, precisa sentir mais isso, precisa viver mais essa realidade de saber que ele faz a diferença. Então, muitas vezes eu mesma já me peguei desvalorizando a minha própria profissão porque eu já ouvi tanto isso de outras pessoas que isso se reflete até no que eu mesmo penso. Mas é por isso que a gente precisa se unir, é por isso que a gente precisa estar sempre com essa reflexão em mente, né? De que a nossa profissão é importante, é formadora, é fundamental e é basilar. Basilar, Exatamente, eu complemento aqui, ó, basilar. Eu acho assim, que é você tomar essa consciência mesmo de que Uma hora. Meu Deus, nada gritando. Mas enfim, é de fato você tomar essa consciência. Ótimo. Parou? Não. Sim. Vai. Enfim, voltando, né? Você tomar essa consciência de que o meu trabalho, ele é porque assim, a gente tem essa concepção na sociedade de que as grandes coisas que devem grandes reconhecimentos, mas de fato o que é grande? O que é digno de reconhecimento ou não? Então assim, a gente vê a diferença de proporção de grandeza em que alguém que ganha muito por fazer pouco é alguém que é bem valorizado. Quando, na verdade, a inversão de papéis se dá em que alguém que faz muito e é mal valorizado precisa de um maior reconhecimento. Então, se fosse assim, pedreiro era milionário. Né? Pois a gente despreza, mas são pessoas que são fundamentais, porque quando tem um mínimo emergência, o problema você chama quem? Aquela pessoa que já tem ali um conhecimento sobre aquilo. Tipo assim, então, se não fosse um gari quem ia limpar a rua. Pois né? Você não não ia. acha bom. Mas na hora de humilhar o gari, tá todo mundo ali, pegando lixo, né, não sei o quê. Se fosse tu não ia limpar a rua. E esse diálogo, ele é importante porque permeia, assim, as nossas vivências, as nossas questões. Então, pensar sobre como a minha profissão ela vai impactar e o que de fato significa eu ter me formado, eu ter gastado meu tempo, eu ter ido às aulas, é como eu costumo dizer. Não adianta nada estar apenas por aparência, porque eu posso estar em todas as aulas, sim, eu posso frequentar, mas odiando, detestando, querendo sair dali. Então, o que isso vai adiantar na sua vida se você de fato não se alegra e não vê importância naquilo que você faz? Então, a partir do momento em que eu reconheço que eu estou aqui por uma razão, eu estou aqui construindo, né, o meu trabalho, e às vezes até mesmo de formiguinha, né? Porque você olha para a formiga, você vê ela tão pequena, mas ela tem a sua importância no ecossistema, ela tem ali o seu papel. Então, na mesma proporção, nós, por mais que ainda, né, não seja valorizado, que as pessoas tragam isso, a gente vai ter um desafio de desconstruir. Então, mostrar, né, vencendo os processos e também sabendo o seu propósito perante aquilo. Né? E assim, o educador, o professor, a gente está cansado de ouvir, né? Mas é sempre bom repetir que ele não forma só o estudante, o aluno, ele forma o cidadão, ele forma a pessoa, o crítico. Então, isso é muito importante. A nossa profissão vai muito além de conteúdo, conhecimento e depósito de informações. Exatamente. É nessa educação bancária que a gente fala. Mas é algo que constrói, é uma relação interpessoal cotidiana, desenvolvimento realmente, de muito trabalho. Então, você que passou aí, né, você que era do Arixá, você que era do Cristo, se não fosse seu professor para corrigir sua redação, né, como é que você ia ter um feedback sobre isso? Se não fosse o professor para fazer a revisão, né, que você tanto ama, para passar no vestibular, como é que você ia conseguir? E às vezes, para além disso, né, em muitos casos o professor não é só professor. Exatamente. Ele é psicólogo, ele é médico, ele é um pouco de tudo, é amigo. Então, e não é à toa que quando a gente pai, da educação infantil, os professores a gente meio que tem ali como um amigo, uma tia, então tem essa familiaridade. Sim, exatamente. E vai falando.
E aí é que tá, né? A gente fala de professor como se fosse algo engessado, né? O professor que tá ali, isso principalmente na escola particular, né? Essas escolas de elite, que são mesmo centros que o aluno, que não é visto nem como um sujeito, como uma pessoa, é o aluno mesmo, né? Que sempre é pensado no futuro, que vai sair daqui e vai para o ensino superior, que vai sair vai daqui... dar o resultado para Vai dar um exato. resultado pra nós. Vai dar um produto. É tipo rala. isso. E o professor também é visto como alguém engessado, que está ali só para dar aula dele, que está ali para dar o conteúdo e vai embora. E na verdade o professor é alguém de carne e osso, que escuta, que aprende, que conversa, que ama, que desenvolve, Que enfim. cria laços. Se envolve mesmo. Que se envolve, exatamente. E você vai participar daquelas histórias, né? Inclusive, eu acho que uma das coisas falando sobre gratificação é que eu já vi muitos relatos de pessoas que chegam para professores, por exemplo, que estão bem mais velhos, e dizem: olha, professor, hoje eu cheguei porque um dia você me ajudou a chegar aqui. Então, obrigado por não ter desistido, por ter ensinado. Ter incentivado, exatamente. E até, por exemplo, você vê um aluno problemático, ele tem ali a sua dificuldade, mas se ele, né, no futuro se ajeita, tem ali um futuro diferente, também é gratificante. O professor é um modelo, né? É um modelo para o aluno, é um modelo é uma referência, é alguém que vai ser um espelho, né? Um reflexo de como a vida deve ser vivida também, né? De como a educação deve ser tratada. Pronto, minha tropa. Sua lição que faz tão bem pra mim. Professora Helena. Minha tropa, A só última. para dar finalizar duas coisinhas só. Primeiro, vou falar aqui de futuro, né? Me diz aí. Que coisas você faria, com certeza, e que área assim, não, mas pra cá eu não vou de jeito nenhum. Dentro da letras. Sim. Futuro aí, papo. Rapaz, uma área, né? Eu acho que ambos, né? A minha área, então, é português e inglês. Eu gosto mais do português, mas eu também gosto de inglês, essa é a grande questão. Ambos, né? Ambos, Sim, ambos. trabalharia em escola de idiomas. Eu gosto de não. linguística, mas também gosto de idiomas, então ambos de novo. Literatura eu gosto também, mas eu acho que literatura eu deixaria um pouco de lado. Eu acho que apesar de eu gostar muito de ler, eu deixaria um pouco de lado como área profissional, assim, de atuação. Eu gosto muito de linguística. Eu gostaria muito de linguística, olha, não caí. Eu gostaria muito de trabalhar com linguística, gosto de inglês também, então eu acho que eu faria algum tipo de mestrado na área de inglês, mas não sei ainda. Mas ele quer saber o que tu Trabalho. Ah, você é professor universitário? Não. Você... Trabalho, né? Pois é, assim, eu queria ser uma professora concursada de escola de ensino. Meu sonho é trabalhar na Casa de Cultura, né? Porque eu acho muito, muito boa a vida na Casa de Cultura. Tipo seu Robson? É muito bom ser professora da Casa de Cultura, cara. É muito tranquilo. Mas, se esse plano não der certo, aí eu pretendo ser professora do Estado. Se algum dia eu terminar o doutorado, talvez eu vá para essa área de professora universitária. Ah, mas é seu sonho? Não sei, gente, eu não tenho um sonho, eu não tenho um ideal, eu não tenho metas. Aí de uma coisa que tu não faria de jeito nenhum, aqui eu não vou. Aqui eu não vou, talvez literatura. Não, eu aceito tudo, escola de idioma, eu gosto. Eu gosto de escola de idioma, mas depende. Eu não ia fazer disso. Eu não faria da escola de idiomas a minha única fonte de renda. Eu tenho pavor em pensar que eu vou trabalhar com o ensino particular, porque eu entendo o ensino particular muito mais como uma relação entre empresa e cliente. E isso me incomoda muito. Ou seja, o aluno manda no professor, os pais mandam no professor, mandam na escola justamente por causa do dinheiro. Então isso me incomoda muito. Então, apesar do ensino público ser completamente complicado também, defasado, infraestrutura precária, alunos que também têm um histórico difícil e são muitas vezes ameaçadores também, eu ainda prefiro ser servidora pública a trabalhar no ensino particular. Eu sei que depende muito, eu gosto de trabalhar no Bora pro EJA! Com certeza! Eu sei que depende muito da instituição que você trabalha, nem todo lugar é igual, mas eu acho que isso acontece na maioria dos lugares, né, do setor privado, né? Sempre essa questão
de empresa e cliente, então o serviço público seria o que eu faria. O que eu não faria seria trabalhar somente no ensino particular. Talvez a gente vai construindo uma história, né? Não vou sair da UFC, já estou concursada, vou conseguir ganhar o mundo. Mas a gente vai começar de baixo, a gente vai começar em um trabalho que talvez a gente não goste muito, com uma remuneração um pouco menor, e depois a gente vai conseguindo conquistar as coisas na vida, né? O que a gente não pode fazer é se desesperar. O tempo parece que sei lá, parece que você ficou louco. E essa não é a realidade. A gente precisa entender que as pessoas dão certo, na maioria das vezes, aos 30 anos, aos 32, 35 anos. E a gente com 20 já quer surtar, já quer ter tudo. Então, o que eu não faria se eu tivesse a oportunidade seria trabalhar no setor privado. E as minhas ambições são muito vagas. Eu não sou uma pessoa de muitas metas, de muitas coisas. Eu faço... Não quero câmera, né? Eu vou falar. Por exemplo, eu tenho sonhos, eu tenho, não sei, várias, né? Eu tenho, na minha vida é isso mesmo, tipo, se aquilo aparecer pra mim de oportunidade, se eu achar que é bom, eu vou lá e faço. Se eu achar que aquilo vai fazer sentido pra mim, eu vou e invisto. Mas eu não fico naquela neura também muito, de tipo, eu preciso fazer isso, eu vou seguir isso. Isso até é bom pra se organizar, pra ter um plano de vida, um projeto de vida é importante, mas eu não tenho esse perfil. Eu não sei se parece que eu tenho esse perfil de muito cálculo, de muito planejamento, de muita organização, mas eu não sou muito bem assim, não. Eu vou vivendo e o que aparecer pra mim, eu faço ou não de acordo com as minhas possibilidades, de acordo com o que eu estou vendo no momento. Mas ainda sobre o plano futuro, o intercâmbio, eu super faria um intercâmbio. Eu acho que eu sou até um pouco irresponsável nesse sentido, porque eu tenho muito problema com o clima. Então eu fico, para a Europa, eu morreria num clima de 2 graus. Eu simplesmente não sobreviveria, gente. Não, intercâmbio eu super faria. Quem quiser me patrocinar um intercâmbio, eu aceito. Não, mas eu super faria intercâmbio. Eu acho que é isso, aquele ditadozinho rei, né? Depois do medo vem o mundo, né? Você não pode ter medo, você tem que confiar. Não é pequena. Você tem que confiar em Deus, você tem que confiar no seu caminho, você tem que confiar na sua trajetória, naquilo que você pode conquistar e nas coisas que você vai fazer, né? 2 horas não, deixa eu encerrar. Ei, fião, quem encerrar sou eu. Eu pergunto, você criaria um projeto lá? Como é? Essa pergunta número 7 aqui pra encerrar. Tá quente aí. Só falta essa. São 2. Não, nós já perguntamos isso. Já foi perguntado. Qual o impacto? Já foi perguntado. Essa 7 aí pra gente finalizar aqui com chave de ouro. Então pronto, né? A última pergunta aqui é: você criaria algum projeto, né, na UFC ou você nem quer criar? Se sim, né? Qual que era? E vai falar assim, qual o impacto que você quer para a sua vida aí no futuro? Sim, gente, um projeto que eu sempre quis criar na UFC, que eu acho que é muito importante, é um gabinete, né, para projeto de vida, plano de carreira, porque muitos jovens entram na universidade sem ter noção de nada. Então, eu, por exemplo, não sabia que se eu quisesse seguir, por exemplo, a carreira em letras clássicas, eu deveria fazer mais disciplinas voltadas para isso, eu deveria me aproximar de professores que têm essa abordagem e já ir pensando em algo que me direcionasse a isso. Isso é importante. Muitas vezes a gente sai da universidade perdido, como se tivesse um tempo passado e a gente não estivesse entendendo bem como que aquilo tudo aconteceu. É tudo muito na hora e você que não tem contato com a universidade se sente meio deslocado. Então, você não sabe que você tem que, se você quer carreira profissional, se você quer carreira acadêmica, se você quer qual área, você tem que ir por um caminho. Então, mas é óbvio. Não é óbvio, gente, não é óbvio. Eu passei por isso, tenho amigas que passaram por isso, não sabem que é importante apresentar trabalhos, ir para congressos, participar de bolsas, não tiveram essa experiência, não aproveitaram muitas outras oportunidades porque não tiveram acesso à informação, não tiveram como saber de oportunidades dessas mesmas bolsas, de outras seleções, porque é muito nichado, é muito encoberto, é aquele grupo, é aquela panelinha que sabe, é aquele pessoal que sabe, e você muitas vezes não tem intimidade, não tem amizade, não tem contato e não sabe. E você não sabe que isso é importante, você não sabe o que é um mestrado, você não sabe o que é um doutorado, como que chegar lá, como que se preparar academicamente na graduação é importante para conseguir ter um currículo bom, para conseguir apresentar um projeto de pesquisa relevante ou até mesmo no mercado de trabalho.
A pessoa está perdida, ela não sabe que tem oportunidade em escola tal, ela não sabe que tem oportunidade em curso de idioma tal, quanto que é a remuneração, qual que seria o perfil dela e ter alguém para ajudar, profissionais que já passaram por isso e que tem um currículo bom e experiência para te ajudar nesse início, nessa trajetória, é muito importante. E a UFC não tem. A UFC não tem. Então, outro projeto também que a gente poderia pensar para a UFC, mais voltado para o ensino do que para a pesquisa. Outro problema da UFC é que é uma universidade de status muito acadêmico. E eu acho que a maioria dos alunos de licenciatura vão para o mercado de trabalho atuar no campo mesmo ali, né? No terreno mesmo da prática. Verdade. Então, nem todo mundo vai para a pesquisa, nem todo mundo quer ser mestrando, doutorando. Então, eu acho que também mudar um pouquinho, né? Trazer mais disciplinas, trazer mais projetos voltados para a área da prática da educação seria uma outra coisa muito importante, não só na letras, mas na licenciatura de modo geral. Então, eu acho que essas duas coisas seriam muito importantes para quem é da UFC, né? E seriam projetos relevantes para todo mundo, os alunos e os professores. Então, é isso. É isso! Era pra vocês terem falado mais. E feliz. Não, mas você sabe que tu é aí, o né? protagonista, né, mano? Mano. Protagonista. Síndrome de protagonista. Vamos encerrar ali. Pois é, minha tropa. Acabou. Meu Deus.